A paz do Senhor, isso que fala Alf, oferecimento do Ministério da Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus do Deus e World Ministry for Jesus Anointed Church. Nós vamos falar sobre o tema das inscrições do atestado de óbito de Nosso Senhor Jesus Cristo no Sudário de Turim. Temos feito uma série dessas impressionantes descobertas de Bárbara Frale, uma papilografista do Arquivo Secreto Vaticano, e vamos examinar algumas coisas em relação a algumas letras, algumas palavras que foram descobertas. Então temos aqui no livro de Bárbara Frale as inscrições Jesus, Nazarenos, são letras maiúsculas, Inesse, condenado. Nós temos aqui o que seria o ano da execução, 17 de Tibério, Psiquia, deposto, e Peso, são papiros, são faixas de papiros onde se escrevia e colava sobre a mortalha do executado, no caso Jesus de Nazaré, que vem a ser Jesus, Nosso Senhor Jesus Cristo, depois da sua ressurreição. As marcas do sudário comprovam o detalhe da crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Também o hábito do cabelo atrás da sua cabeça comprido da época, a coroa de espinhos, etc. Além disso, nós temos inscrições em hebraico-aramaico. Aqui nós temos exemplo de palavras em hebraico-aramaico. No pano do linho, também em tiras de papiro, que vazava a tinta. É bem clara aqui na palavra Nazarenos. Nós vemos aqui como os pesquisadores Bárbara Frale e André Marion, já falecido, pesquisadores do Instituto de Ótica de Paris. Nós estamos falando de especialistas. Não adianta uma pessoa leiga querer criticar essas descobertas de André Marion, Anne-Marie Courage, do Instituto de Ótica de Engenharia de Paris, e de Bárbara Frale, uma papilógrafa. Não adianta uma pessoa, um leigo ou um não especialista, querer criticar essas descobertas com argumentos infundados de que não procede, que é imaginação. São palavras vazias, sem nenhuma validade, nulas. Porque é um assunto muito complexo, de alto nível, que não temos, eu não conheço aqui no Brasil, especialistas ao nível de discussão da Bárbara Frale, porque ela tem acesso a documentos do século I, antes de Cristo, toda a civilização romana. Então, o que Bárbara Frale está fazendo é analisar essas inscrições que foram descobertas pelos pesquisadores especialistas de engenharia ótica do Instituto de Paris, André e Anne-Marie Courage. André, falecido. Então, Bárbara explica o contexto histórico das inscrições. Ou seja, por exemplo, as inscrições eram em maiúsculas. Por quê? Porque toda a cultura greco-romana ela era ligada, ela era associada a uma outra. E uma tentava substituir a outra, como o latim tentou substituir o grego na época. Mas foi em vão, porque o helenismo de Alexandre Magno imperou na cultura entre os povos. Então, Alexandre Magno foi no século IV a.C., o Império Romano foi no século II, I e adiante. Mas ele não conseguiu tirar dos países, hoje de língua árabe, ali no norte da África, no Oriente Próximo, a língua grega, que era a língua da cultura de Aristóteles, dos filósofos da Atenas gloriosa do século V. Então Deus ele trouxe aquela civilização grega
a lógica de Aristóteles, o conhecimento filosófico da razão, do intelecto que ele criou como potência, diz São Tomás de Aquino, na nossa alma. A inteligência que nos distingue dos animais. Então, isso foi uma estação em que Deus trouxe prosperidade para as civilizações, para a humanidade. E Roma trouxe a prosperidade da ordem administrativa jurídica. Então, havia sim, na época de Jesus, funcionários do Império Romano, funcionários educados para proceder no caso de sepultamento de vítimas de execução pública estatal, como foi o caso de Jesus Nazareno, que depois de sua ressurreição veio a ser então o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus. O Logos do Verbo, Jesus Cristo, é marcado como o Logos, o Kyrie no grego, Senhor, do grego, da cultura helênica. O Kyrie era o Senhor das nações, o imperador das nações, o Rei dos reis. Como o imperador Augusto nomeava o rei Herodes o Grande e o imperador Tibério nomeava o rei Herodes Agripa, da Galileia e também na Judéia por um tempo. Então, o imperador é o rei dos reis, é o Kyrie. E Jesus também é o Logos de Aristóteles, dos gregos, dos filósofos, ou seja, aquela ordem universal e harmônica e bela do universo, das criaturas, da criação. E veio também a ser o Messias, Moshia, né, no hebraico, aramaico, aquele profeta que é enviado por Deus no lugar de Moisés, que todo Israel deveria ouvi-lo sob pena de morte. Então, Jesus é o Logos para todas as nações, ou seja, a harmonia do universo. Filho de Deus para os cristãos. Era muito disputado o cargo de Filho de Deus pelo próprio imperador, Kyrie, porque o Estado era endeusado. Né? Nós estamos vivendo uma coisa parecida no Brasil nessa época. Né? Está acima da Constituição, acima do povo, acima da lei, acima da justiça. Então, Jesus, o imperador, o Logos das nações pagãs, das nações, todas as nações, 70 nações, vamos dizer assim, originais da criação, esse Logos, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus. E é também o Messias de Israel. E essa foi a condenação de Pilatos, que escreveu na cruz. Mas ele não escrevia apenas na cruz, na praça pública. Tinha um funcionário que escrevia em papiro, tiras de papiro coladas no sudário, no linho, no tecido do sudário. Então era um verdadeiro atestado de óbito para que a família de Jesus Nazareno, que morava em Nazaré, que era de origem de Nazaré, conhecido assim pelo Sinédrio, conhecido assim pelo Império Romano, e seu procurador Pôncio Pilatos, viesse a ser entregue o seu corpo identificado à família depois de um ano, que era as normas. Então, Bárbara Frale, essa pesquisadora italiana, ela nos coloca dentro da cultura da época e nos explica todos esses nomes que foram encontrados pelos especialistas André Marion e Anne-Marie Courage, do Instituto de Engenharia Ótica de Paris. Então não adianta fazer críticas vazias, argumentos vazios. Nós temos o atestado de óbito de Jesus Nazareno, o nosso Senhor Jesus Cristo, confirmado no Sudário de Turim. Existe muita política, né, no Vaticano, na chancelaria do Vaticano, para esconder do mundo essa descoberta, porque ela causa constrangimento às falsas religiões que cercam os povos de hoje. Mas nosso Senhor Jesus Cristo voltará, como diz o Evangelho, as cartas do Apocalipse, em glória, para assumir o tabernáculo caído de Davi, que é o império na terra por 1000 anos, como profetiza o apóstolo João. Shalom Hashem. Então, estas informações do livro da Bárbara Frale são de alta importância para os cristãos e para a cultura
cristã nesse mundo hoje que está à beira de um hecatombe nuclear com a guerra da Ucrânia. Os cristãos precisam ter segurança da sua fé, da sua cultura, da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer também aceitar esse nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus, faça oração para perdão dos seus pecados. A cultura hebraica nos ensinou que Deus perdoa os pecados através de uma vítima, de um sacrifício. Então Jesus levou como vítima inocente os nossos pecados, condenado in esse, está escrito em latim, em papiro no sudário. Ele foi realmente condenado para que nós fôssemos absolvidos pela misericórdia, pela graça e na justiça que há no seu sangue, lavados e regenerados pelo Espírito Santo que ele enviou e hoje está à direita do Pai no céu. Como diz o Glória, glória a Deus nas alturas e Pai na terra, os homens por ele amado. Lá em Lucas 2, os anjos desceram do céu para nos anunciar o Natal, a verdade da encarnação desse nosso Senhor e Salvador, de todos aqueles que creem, não dos que não creem. Portanto, eu exorto a todos os cristãos a terem esse conhecimento, crerem nesses especialistas que Deus, na sua maravilhosa graça, nos concede nesse tempo tão cético de guerras e violências e verdadeiras ameaças de hecatombe nuclear sobre a humanidade e uma próxima guerra mundial entre a OTAN e o eixo do mal do norte, mesmo que na OTAN também haja muita partido do mal. Bom, isso eu tentei passar para os ouvintes que vêm estudando e ouvindo as minhas séries sobre essa descoberta Bárbara Frale do atestado de óbito. Esta já é mais uma das últimas partes sobre esse assunto. Estou procurando também publicar em jornais de circulação, mas está difícil. Está caro e não há interessados. Por isso, se apegue a essas informações, são muito importantes para a edificação da sua fé. Guarde a sua fé acima de todas as suas coisas, com o seu coração, que é o tesouro da nossa alma. Creia no Senhor Jesus Cristo, Deus dos deuses, Deus de Deus, e Senhor dos senhores, e superior a todos os anjos. Se você quer aceitá-lo, faça essa oração: me arrependo dos meus pecados, aceito nosso Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Procure uma comunidade cristã, leia a Bíblia, estude, ore. O batismo do Espírito Santo esteja com você, com sua família. Você que nos assiste, ouve a bênção final desse que vos fala Alf, oferecimento do Ministério da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus dos deuses, e Word Ministry for Jesus Anointed Church. Paz, graça, amor do Pai, consolação do Espírito e a graça eterna de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Até uma próxima oportunidade. Neste 25 de março de 2023, domingo.